Vou só fazer aquele teste com vocês para ver se está funcionando. Está aparecendo inteiro aí para vocês? Tá sim, professor. Assistência farmacêutica no SUS. Isso, vou só dar uma passada para frente, passou? Ou ficou no mesmo slide? Sim, passou. Então tá. Então tá funcionando hoje. Então, mais um pouquinho de assistência farmacêutica, vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas que a gente viu desde o começo, lá, voltando. Então, lá na legislação que a gente viu nas primeiras aulas, a gente tem que pegar a Lei 8080 novamente. Por quê? Porque ali, dentro da Lei 8080, a gente tem um artigo que fala... a Lei 8080 é aquela que fala do SUS, né, da criação do SUS, das atribuições e tudo mais. E daí, ali no artigo 6, tem uma frasezinha que faz toda a diferença para o processo de assistência farmacêutica que a gente tem no Brasil. Eu sei que provavelmente vocês já estão vendo isso lá com o professor João Gabriel também, mas aqui a gente vai ver de uma forma bem mais leve, bem mais light, essa questão da construção da assistência farmacêutica, porque a gente precisa relembrar isso, tá? Então, talvez vocês já tenham visto tudo isso, né, que a gente vai ver hoje, talvez não tenham chego até o final, mas a gente precisa dar uma relembrada para que a gente possa ir mais para frente. Então, está escrito lá no artigo 6, que dentre as ações, né, do SUS, a gente tem assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, ou seja, fica claro dentro da legislação do SUS que vai ser necessário a reestruturação daquela antiga assistência farmacêutica que a gente tinha, que era feita pela Central de Medicamentos, a CEME, e que centralizava todas as compras em um só local e fazia daí a distribuição para todo o país de forma igual, né, mandava os mesmos produtos nas mesmas proporções para o país inteiro, sendo que o país é um país muito grande, tem necessidades diferentes, então, lembram que a gente falou sobre isso, né, então, muitas vezes se mandava produto para certos lugares que não tinham certas doenças, e os produtos ficavam parados, e se perdiam e tudo mais. Então, aqui, fala novamente disso, né, quando se cria o SUS, e daí já se tem uma ideia de que essa assistência farmacêutica, ela tem que ser, aquela antiga tem que ser renovada, tem que ser recriada para que realmente ela faça o que pedem, que é assistência terapêutica integral. Então, com essa lei, começa todo o processo também que a gente já viu, né, de criação da assistência farmacêutica. E daí também, dentro dessa lei, e com as legislações seguintes que vieram para regulamentar assistência farmacêutica e tudo mais, fica claro que não é simplesmente o SUS ter o medicamento, não é simplesmente o SUS comprar medicamento e ter esse medicamento. É ele utilizar do seu, né, poder de decisão, se utilizar do seu poder, inclusive financeiro, né, para escolher os melhores produtos, escolher os medicamentos que são considerados os melhores. Quando a gente fala em melhor, a gente não está falando em preço, a gente está falando em qualidade, né? Então, não é simplesmente comprar os medicamentos e deixar lá disponível. Olha, aqui tem medicamento, então medicamento qualquer, e podem, então, prescrever isso e dar esse acesso para a população. Não. A intenção legítima é trazer os produtos de melhor qualidade, né, para realmente disponibilizar para os usuários lá na frente, mas isso não é suficiente, porque você só ter o medicamento, entregar para o paciente e acabou ali, isso dá uma garantia de que esse paciente vai utilizar corretamente, isso não é uma garantia que ele vai utilizar, né, para começo de conversa, se ele utilizar
a gente não sabe se ele vai utilizar corretamente, e se tudo isso acontecer, talvez você distribuir, né, os melhores medicamentos, os de maior qualidade, não vai fazer diferença. Então, quando a gente fala do propósito principal do SUS, está ligado, sim, com trazer os melhores produtos, porém, né, com a melhor qualidade, porém, com estratégias que façam com que as pessoas que recebam esses medicamentos, elas saibam a importância desses medicamentos, a importância desses tratamentos, elas saibam a importância de se fazer corretamente o tratamento, né? E saibam que esse tratamento tem que ser feito de forma integral. Porque a gente tem aquele caso muito comum, né, que muita gente acaba procedendo dessa forma. Isso acontece com vários medicamentos, mas com o antibiótico é o mais claro que a gente vê. Vamos pensar aqui o caso de uma pessoa que está com uma infecção dentária. Então, ela está com a boca inchada, né? Está com dor, está se sentindo mal, não consegue nem esquecer da existência da dor, porque a dor, ela é muito variável conforme a região do corpo onde ela está. Tem regiões do corpo que a gente, às vezes, consegue, por alguns momentos, esquecer que ela está ali presente. Mas, quando a dor está na região da cabeça, a gente não consegue esquecer em momento nenhum. Não sei se vocês já perceberam isso, mas uma dor de dente, uma dor de ouvido, qualquer coisa assim do gênero, a gente não consegue esquecer por um segundo qualquer, né? Enquanto uma outra dor, às vezes, até você nem se dá conta da existência dela. Claro, ela volta depois, mas por alguns momentos você até esquece, pode até esquecer que ela existe. Então, vamos pensar no caso de uma dor de dente por uma infecção dentária. A pessoa vai até o dentista faz o processo, tudo, mas, né, para acabar com aquele problema, a pessoa tem que utilizar um antibiótico. E daí o dentista prescreve um antibiótico X lá, que, digamos que seja amoxicilina, e que a pessoa tenha que fazer o tratamento de 7 dias com amoxicilina. O que acontece? Ela toma o medicamento certinho no primeiro dia, toma no segundo, toma no terceiro, no quarto dia ela já começa a sentir que tá melhor, já não tá tão inchado, já tá doendo menos, ou até tá começando a desaparecer quase que por completo a dor. No quinto dia ela já percebe que já não tem mais dor, já está desinchado e tudo mais. Muitas vezes ela abandona ali o tratamento. Ah, já estou bem. E abandona o tratamento, né? Então, muitas vezes, por falta de orientação, por falta, né, de elas entenderem a importância do processo completo de tratamento, quando elas se sentem melhores, elas acabam por abandonar o tratamento, porque, né, um antibiótico pode trazer um monte de problemas. Tem gente que acaba tendo problemas no estômago, tem gente que tem problemas intestinais, e os mais variados problemas que podem acontecer, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que já estão bem e acabam por abandonar o tratamento. Abandonar o tratamento pode ter micro-organismo resistente que ficou ali, que precisaria de mais dias de tratamento para poder ser eliminado. Então, ele, na verdade, acaba ficando por ali e, de repente, ele pode voltar com muito mais força, com uma resistência maior, né, e mais dificuldade para se conseguir combater e eliminar aquele micro-organismo. Então, muitas vezes acontece isso, as pessoas acham que já estão melhor e já não precisam mais do medicamento. Então, você simplesmente ofertar o medicamento não é suficiente, porque vai acontecer isso. E daí vai ter o problema de a doença voltar, e isso vai ser um custo maior para o governo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um levantamento aí que fala que em países desenvolvidos se usa em média
alguma coisa em torno de 15% do orçamento destinado para a saúde, ele é utilizado para a compra de medicamento. O restante desse dinheiro é utilizado nas mais variadas formas, mas principalmente com medida preventiva. Os países de primeiro mundo já perceberam que é muito mais barato você prevenir do que tratar, né? Então, se você previne, a pessoa não fica doente, ela não ficando doente, ela não vai ser um custo alto para o sistema de saúde. Não vai precisar de leito hospitalar, não vai precisar de medicamento, não vai precisar de uma rede gigante de funcionários, de profissionais da saúde cuidando dela, né? Então, os governos de países de primeiro mundo, de países desenvolvidos, já perceberam isso e eles destinam a maior parte, então, da verba para prevenção ao invés de tratamento. Já nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, né, já é o contrário. Vai lá, até 70% do orçamento é destinado à compra de medicamentos. Ou seja, não se utiliza muito a se fazer ações de prevenção e acaba se comprando medicamento para fazer o tratamento lá na frente. E isso já ficou muito mais do que provado que não é uma coisa que funciona. Se você pode prevenir, por que você vai deixar a pessoa adoecer e daí fazer um tratamento com ela que vai sair muito mais caro? É muito mais barato fazer a prevenção. Porém, enquanto esse foco não mudar aqui no país, e o SUS está trabalhando para isso, então, desde que ele foi criado lá na década de 90, ele tem trabalhado de forma a tentar mudar esse foco, né? Mas é claro que não é uma coisa que vai ser mudada do dia para a noite. Então, a gente tem aí um monte de programas que estão sendo realizados, um monte de ações que estão sendo realizadas, exatamente para mudar esse foco, para passar por uma questão mais preventiva do que curativa, né? Então, só que isso vai demorar muito tempo. Talvez a gente nem veja esse resultado final dessa alteração, porque no serviço público a coisa não acontece assim do dia para a noite, né? Mas, além, né, de mudar esse foco, tem que se mudar também a cabeça das pessoas, enquanto a gente está gastando mais dinheiro com o medicamento do que com a prevenção. Então, não adianta, né, gastar 70% do orçamento lá para comprar medicamentos se esse medicamento está sendo mal utilizado. Ele está disponível, as pessoas estão recebendo, mas elas não estão utilizando da forma correta. Às vezes, uma doença não é curada porque faltou uma simples orientação, né? Faltou colocar o paciente como uma pessoa ativa dentro desse processo. Quando a pessoa é uma pessoa que ela faz um papel passivo, ela só recebe o medicamento e ela toma o medicamento, ela muitas vezes não consegue perceber a importância nem dela, nem da equipe de saúde que está tratando dela, nem do medicamento que ela está tomando. Agora, quando se coloca essa pessoa como um agente ativo dentro desse processo, a coisa muda de figura. Então, quando os profissionais da saúde vão lá e informam para o paciente, né, orientam ele, mostram a importância da parte dele, dele fazer a parte dele, para que realmente a doença se cure, a adesão aos tratamentos acaba sendo muito maior. Então, é bastante importante, né, que essa questão da assistência farmacêutica, ela realmente se estruture para que, né, num primeiro momento, os medicamentos estejam, sim, disponíveis, mas eles estejam não só disponíveis, mas
as pessoas entendam da importância de utilizar esses medicamentos de forma correta, e mais à frente, né, mudar esse foco, diminuir o foco no medicamento, no tratamento, na doença, para ter um foco maior na prevenção, então. Então, é bastante importante que isso aconteça com o tempo. 1990 para hoje é um tempo muito curto para fazer todas essas mudanças. Vai precisar de muito tempo aí pela frente. Sem contar outra coisa, né? Aqui a gente está falando muito de doenças, né, que se curam, mas e aquelas doenças que são crônicas, que você só faz um processo de estabilização da doença, né? Então, hipertensão, por exemplo, você estabiliza a pressão arterial da pessoa, você não cura. Então, o medicamento tem que ser utilizado de uma forma regular e correta por toda uma vida, né? Muitas vezes o que a gente percebe, pela falta de orientação, pela falta de conscientização das pessoas e pela falta de colocação delas como agentes participantes do processo e não só a pessoa que toma o medicamento, muitas vezes eles acabam fazendo o processo todo de utilização do medicamento de forma bastante errada, abandonam, sem contar, né, que a gente tem, claro, aqueles problemas da pessoa que não consegue ter acesso ao medicamento. Então, eu já cansei de ver, quando eu trabalhava em farmácia, casos de pessoas comentando, né, que não acabaram por não tomar o medicamento lá para estabilizar a pressão, porque estavam sem dinheiro para pegar um ônibus para ir lá na unidade de saúde pegar o medicamento. Então, isso acontece também, a gente não pode simplesmente fazer de conta que isso não existe. Várias vezes eu vi isso, pessoas indo na farmácia pedindo para verificar a pressão, porque estavam se sentindo mal, porque tiveram que tomar o medicamento, porque não conseguiam pegar o medicamento, né? Então, isso mudou bastante, né, quando a gente começou a ter o acesso maior do pessoal via farmácia popular. Mas antes disso, que a pessoa tinha que obrigatoriamente ir lá no posto de saúde dela, e às vezes o posto não era uma coisa assim tão próxima, ou a pessoa não tinha condições de se deslocar por algum motivo, eu vi isso acontecer muitas vezes. Então, tem também esse problema, né? Não é por desleixo, não é por não perceber, né, que a utilização do medicamento de forma errada pode não trazer benefícios, mas às vezes até a própria falta de condição de manter o seu tratamento. Mas com a farmácia popular, isso diminuiu bastante, porque o acesso hoje é muito mais fácil, né? Farmácia popular, a gente vai falar mais à frente também um pouco mais sobre esse programa, mas facilitou bastante porque hoje a gente tem farmácia em todo lugar, muito próximo da casa da gente, independente de onde a gente more, né? Então, é mais fácil hoje para as pessoas se deslocarem a uma farmácia e pegarem o medicamento da farmácia popular, ao invés de ter que ir até a unidade de saúde para buscar o medicamento. Outra coisa que é importante, né, é que essa oferta que a gente tem do medicamento gratuito, ela tem que ser muito bem estruturada. Ela tem que ser bem estruturada desde quando? Desde o momento que esse produto entra na lista de medicamentos essenciais. Vocês já ouviram falar da RENAME, né? Relação Nacional de Medicamentos. Então, esse processo todo, né, de se ter o medicamento qualidade, se ter o medicamento para atender a população, ele começa basicamente lá atrás, quando o governo cria, ou, no caso, já existe, né, a Relação Nacional de Medicamentos, mas ele estrutura
de repente, está na hora de fazer alguma alteração na RENAME, e colocar novos medicamentos, e assim por diante. Então, quando começa tudo isso, quando se escolhe os medicamentos corretos para serem ofertados para a população. Então, a oferta gratuita, muitas vezes as pessoas pensam que o medicamento está disponível ali na unidade de saúde, mas não, na verdade, essa oferta, se não for lá atrás escolhido o medicamento certo para o governo comprar, dificilmente os produtos que são os produtos essenciais para a população não vão estar disponíveis de forma correta. Então, todo o processo começa lá atrás, quando se decide que medicamentos X, Y e Z vão ser medicamentos que vão ser distribuídos pelo governo. Depois disso, né, decidido, tem todo um processo que acontece até a chegada do medicamento lá na mão do paciente. E esse processo todo está ligado com o ciclo da assistência farmacêutica que vocês estão vendo lá com o professor João. Ok? E tudo isso já está muito bem definido, muito bem esclarecido, desde a Política Nacional de Medicamentos, que foi criada, e depois a Política Nacional da Assistência Farmacêutica, que foi criada exclusivamente para isso. Então, falando sobre isso, né, a gente pode dizer que a Política Nacional de Medicamentos, ela se tornou, tipo, a política, ela delimita, né, bem objetivo de como tem que ser essa política dentro do país, né, então trazendo segurança, eficácia e qualidade, né, então segurança da utilização do produto, então produtos têm que ser seguros, eficácia e qualidade comprovados, e, além disso, a promoção do uso racional de medicamentos, né, para que, além de a população ter o acesso, ela saiba, né, como utilizar esse medicamento para que ela utilize da forma mais adequada possível e obtenha os resultados que são esperados. Caso contrário, todo o processo da assistência farmacêutica, desde a escolha dos medicamentos que vão ser distribuídos, a compra, a distribuição pelo país inteiro, até chegar lá nas unidades de saúde e finalmente ser entregue para o usuário, se esse objetivo final não acontecer, não tem propósito nenhum todo esse processo. Então, quando a gente fala do ciclo da assistência farmacêutica, a gente está pensando lá no objetivo final, que é o uso racional de medicamentos, né, trazendo, então, a qualidade de vida para a população. Estou falando muito complicado? Muito rápido? Não está não, prof. Certeza? Qualquer coisa me... Não, pode continuar. Beleza, então. Então, falando, né, da própria Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a gente tem toda essa definição aqui, pequenininha, né, que fala, então, o que é essa assistência farmacêutica que tanto a gente bate na tecla. Então, vamos ler aqui para que vocês entendam passo a passo o que é o objetivo final da assistência farmacêutica. Então, trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional. Ou seja, todo aquele ciclo, né, todas aquelas etapas do ciclo da assistência farmacêutica, o conjunto de ações que está sendo falado aqui, né, ele é feito para quê? Para promoção, proteção e recuperação da saúde. Claro, a gente tem medicamentos que vão ser utilizados para promover a saúde, para proteger a saúde e para recuperar a saúde. Quando a gente fala de medicamento, muitas vezes a gente pensa só no recuperar a saúde, né? Mas nem sempre.
E a assistência farmacêutica, então, está envolvida nesse processo todo que envolve promoção, proteção e recuperação, tanto individual como coletiva. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, o próprio processo de vacinação, né, que é um processo de proteção coletiva. E a assistência farmacêutica está bastante voltada para isso. Tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional. Então, a assistência farmacêutica, basicamente, a gente fala que o foco dela é o medicamento, não é a utilização de tecnologias, não é a utilização de diagnósticos, nada. É o medicamento. Então, quando a gente fala da assistência farmacêutica, a gente está falando tudo que está ligado ao medicamento. Então, é a definição do medicamento que vai ser distribuído pelo SUS, a compra do medicamento que vai ser utilizado pelo SUS. E até o final, né, a dispensação do medicamento lá para o usuário, sempre voltado para o medicamento. Então, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional, ou seja, com o objetivo final do uso racional do medicamento. Como já foi falado anteriormente, não adianta ter o medicamento, ter a disponibilidade do medicamento, se ele simplesmente é entregue para a população, e a população que se vire, né? Então, o uso racional é bastante importante. Também vamos falar sobre o uso racional mais para frente. Esse conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos. Então, o processo da assistência farmacêutica, na verdade, ele começa lá quando o medicamento ainda não existe, né? Então, ele começa lá quando se começa a fazer pesquisas de novos fármacos e desenvolvimento de novos fármacos. E vai, né, passando... Então, depois que o produto está desenvolvido, pelo desenvolvimento, pela produção de medicamentos, daí a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação da sua utilização. Ou seja, a gente tem que imaginar lá atrás o produto sendo desenvolvido, né? Aí ele entra no SUS porque ele foi escolhido para ser um dos medicamentos que vai ser distribuído pelo sistema. Aí, para que, né, esse medicamento que foi escolhido ele faça parte, ele vai ter que ser comprado, ele vai ter que ser recebido, armazenado, passado para os municípios que vão fazer essa dispensação. Chegando lá, né, eles têm que ser distribuídos sim, mas com acompanhamento e avaliação da utilização, né, para que se obtenha realmente a melhoria da qualidade de vida da população. Então, quando a gente fala da assistência farmacêutica, a gente fala isso. O processo começa mesmo antes de um medicamento existir, para que realmente lá na frente esse medicamento que ainda não existe e vai passar a existir em um determinado momento, venha trazer resultado positivo lá para o usuário. A gente tem aqui um esqueminha do ciclo da assistência farmacêutica completa. Deixa eu pegar aqui. Então, percebam que começa, na verdade, ele é um ciclo fechado, então ele não tem começo nem fim. Mas no momento ele tem que começar, então ele começa na pesquisa e desenvolvimento. Né? Pesquisa e desenvolvimento de fármacos, todo aquele processo que vocês sabem, né, que leva alguns anos para acontecer, passando por fase 1, fase 2, fase 3, e assim por diante. Depois que esse produto já passou por todas as fases que tem que passar, ele, então, vai, né, uma solicitação para a Anvisa para verificar se a Anvisa libera esse produto, né, depois de várias comprovações, se ela libera esse produto para ser colocado no mercado. Então, liberou o produto vai ter um número de registro, indicando, então, que ele
foi liberado pela Anvisa para ser comercializado, ser distribuído e tudo mais. Tem isso, né, tem esse documento, esse aval da Anvisa, a empresa passa a produzir o medicamento. E daí aqui sim começa a parte ligada diretamente com o SUS. Então, tendo esse medicamento disponível no mercado, o SUS vai fazer um processo de seleção, vai avaliar esse produto, verificar se ele seria útil, né, para a população do nosso país, se ele traria resultados positivos, depois de todo um processo de avaliação, se ele foi considerado como um produto útil e que deve ser distribuído pelo governo, ele passa a fazer parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAM. Ou seja, essa relação é a relação dos medicamentos que o governo distribui pelo país afora. Então, o medicamento foi selecionado, então ele passa a fazer parte da RENAM. Começa a fazer parte da RENAM, então tem que se programar, né, compra desse produto, comprar lá da fábrica, para que ele comece a não só fazer parte da listagem, mas comece a poder ser distribuído para a população. Então, programa-se um processo que vai ser o processo seguinte, que é o processo de compra. Então, aqui é a criação, basicamente, da lista de compras para que ocorra o processo de aquisição, de compra. Daí aqui é meio complicado, porque tem serviço público, o processo é sempre licitatório, então é digamos assim, um processo demorado, que pode levar até 90 dias, desde a programação até a chegada do produto, né? Então, é um processo bastante demorado e complicadinho de se fazer, mas é feito. Foi feita a compra, esse medicamento é entregue da indústria para o governo, ele fica armazenado em grandes armazéns, né? Em grandes centrais de abastecimento farmacêutico, como são chamados esses armazéns, e começam a ser distribuídos pelo país, né? Então, vão sendo mandados para os estados e para os municípios. Exatamente como a gente está vendo com as vacinas agora, né? As vacinas, elas são compradas pelo governo federal recebe, acho que é em Brasília, ou não, parece que vai para o Rio de Janeiro, né? A central de abastecimento. Daí de lá é distribuído para os estados, e os estados distribuem para os municípios. Chega lá nas unidades de saúde, nos hospitais, tudo mais. Aí o médico faz a prescrição, o paciente vai com a prescrição até a farmácia, pega o medicamento de forma gratuita, aí ele faz a utilização. Essa utilização tem que ser preferencialmente acompanhada de alguma forma, né? Então, tem que ser feito um segmento farmacoterapêutico, um acompanhamento farmacoterapêutico. Claro que não se consegue fazer isso com todos os pacientes, então, o próprio governo, a própria assistência farmacêutica já determina quais seriam os grupos prioritários, né? Então, aqueles grupos de doenças crônicas, que a pessoa vai tomar o medicamento por uma vida inteira. Então, hipertensão, diabetes, são os tipos de paciente que são acompanhados mais facilmente, porque a gente sabe que eles vão utilizar o medicamento pela vida inteira. Nesse momento também ocorre as ações de farmacovigilância, que são aquelas ações, então, que vão detectar possíveis problemas que possam aparecer com o uso dos medicamentos, né? Às vezes aquelas reações adversas que acontecem com o uso prolongado e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão, né, do resíduo que foi formado. Então, o medicamento
foi dispensado, né? Porém, tem embalagens, tem várias coisas que são resíduos. E tem os medicamentos também que, por algum motivo, deixaram de ser utilizados, ou porque perderam a validade, ou porque foram mal armazenados, sofreram algum tipo de problema, ou mesmo aqueles medicamentos que, por algum motivo, foram proibidos de serem distribuídos. Às vezes um lote que foi feito de forma errada, ou um lote que está dando problema, algum motivo, alguma coisa, esses produtos têm que ser descartados, e tem todo o processo de descarte. Teoricamente, né, isso aqui, esse resíduo seria de responsabilidade de quem desenvolve e produz, né? Então, a indústria farmacêutica deveria recolher todos esses resíduos e dar o destino correto. Tá difícil disso acontecer aqui no país, porque a indústria farmacêutica é extremamente poderosa, né? E eles não querem se responsabilizar pelos resíduos. Eles acham que seria um custo muito grande eles serem os responsáveis pelos resíduos que eles mesmos produzem. Só que a gente tem uma legislação aqui no país que fala que todo o processo industrial, né, que se tiver alguma produção de resíduo, a responsabilidade é do produtor. Então, uma indústria de móveis, se a gente quiser criar algum tipo de problema, entre aspas, apesar de não ser um problema, ser ser algo de nossa responsabilidade e nosso direito, né? Uma indústria de móveis, por exemplo. Sei lá, um móvel qualquer de madeira, eu comprei e tal, e ele quebrou. E eu quero que a indústria pegue esse móvel de volta, porque ela é responsável por esses resíduos. Não sou eu que vou jogar no lixo, não sou eu que vou fazer absolutamente nada. Eu simplesmente quero que eles peguem o produto de volta e eles deem destinação. Eles são obrigados a fazer. Um produto estragado, né? Comprei um produto e ele venceu. Se eu quiser, eu posso entrar em contato com a empresa e falar, olha, estou com um produto vencido aqui, venham buscar. É responsabilidade de vocês. E na maior parte das indústrias, dos diferentes setores que a gente tem industriais aí no país, isso funciona. Com a indústria de medicamento, não. Eles são tão poderosos, financeiramente falando, que eles acabam se recusando. Hoje a situação está mudando um pouco, a pressão está sendo cada vez maior, eles já estão começando a criar algum formato de fazer o recolhimento desses materiais. Então, tem alguns projetos já que estão em andamento, que tem parceria das farmácias, principalmente das farmácias com as indústrias, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê? A indústria, ao invés de mandar buscar esse produto, ela prefere pagar, então, para a farmácia, para que a farmácia, ela mesma faça a destinação, e a indústria simplesmente paga esse processo todo. Então, de uma certa forma, eles estão começando a agir, mas porque está tendo uma pressão muito grande em cima deles, porque caso contrário, eles não fariam. E esse, então, é todo o ciclo. Lembrando que essa parte aqui, que vai de pesquisa até produção, faz parte do ciclo da assistência farmacêutica, mas não faz parte do SUS, né? Isso aqui está ligado com a indústria. Então, quando a gente fala do ciclo da assistência farmacêutica, né, dentro do SUS, a gente começa aqui com o processo de seleção e vai até aqui. Ok? Aqui eu só coloquei um quadrinho que fala das etapas rapidinho, para que cada uma delas seja facilmente explicável para vocês. É mais ou menos o que eu falei, mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, lá na pesquisa e desenvolvimento, é a identificação de novas substâncias, desenvolvimento de medicamentos a serem utilizados para o tratamento de seres humanos. Então, todo aquele processo, né, todas aquelas fases que precisam passar, para que finalmente se consiga chegar no registro sanitário, que é a aprovação dos órgãos de controle sanitário,
para a produção e comercialização de novos medicamentos, atentando-se à garantia da segurança dos pacientes, obviamente. Então, quando a gente percebe, né, setores políticos tentando forçar a Anvisa a liberar produtos que talvez, né, não sejam, não tragam essa segurança para o paciente, a gente está vendo que a coisa está um pouco complexa. A Anvisa já tem ela já existe exatamente para barrar a entrada e produção de medicamentos que não sejam seguros para a utilização da população. De repente, vir essa pressão política em cima para que simplesmente esqueçam. Agora eu estou vendo que o próprio STF permitiu que os estados lá do Nordeste, acho que Ceará, não sei, comprem aquela vacina russa sem passar pelo aval da Anvisa. Isso é um perigo para as pessoas que vão utilizar e um perigo para o próprio sistema, porque a partir de agora, se uma outra indústria, num outro momento qualquer, né, produzir um medicamento e não conseguir atestar a segurança desse medicamento, e a Anvisa barrar, dizer que não vai liberar, eles simplesmente vão juridicamente trabalhar para que, já que o STF permitiu, né, que uma vacina fosse liberada sem o aval da Anvisa, nós queremos a mesma coisa para o nosso medicamento. E nós vamos ficar à mercê dessa insegurança em relação ao medicamento. Processo de produção, né, é a etapa de produção industrial, depois que o produto já está liberado para produção e comercialização. A seleção, então, é aquela escolha dos medicamentos que vão ser distribuídos pelo SUS, né, então é feito todo um processo, não é simples escolha porque, gostei do nome, gostei da cor da embalagem, não, são dados científicos, né, que são utilizados. Selecionou-se esse produto, faz-se a programação, então é a definição das quantidades a serem ofertadas, né, para atender a população em um determinado período de tempo. Então, é aquela lista de compras que a gente faz quando vai no mercado, que a gente pensa, o que eu preciso, para quanto tempo que eu preciso, isso que é o mais importante, o processo de programação sempre está ligado à questão de para quanto tempo eu preciso. Então, é uma lista de compras que a gente faz no mercado, num volume muito maior. A aquisição é o próprio processo de compra, o armazenamento, então, é quando o produto chega e eu tenho que manter a qualidade do produto, né, me utilizando das melhores condições possíveis de temperatura, umidade, tudo ligado à conservação do produto. A distribuição, então, é mandar os produtos para as unidades onde eles vão ser distribuídos para a população. Prescrição é a definição lá do tratamento pelo prescritor. A dispensação é o nosso ato importantíssimo, né, de checar a prescrição, entregar os medicamentos e prestar orientações para garantir o uso correto. Lembrem-se que definição de dispensação é ato farmacêutico de entrega de medicamento com orientação. Sempre tem que ter orientação. Mas o paciente não quer. Tá, o paciente não quer, ele só quer pegar e quer ir embora. Então, a gente não está fazendo uma dispensação, a gente está fazendo uma simples entrega de medicamento. A dispensação tem que ter a orientação. Utilização, segmento e farmacovigilância, então, acompanhamento do uso do medicamento conforme a prescrição médica para obter os melhores resultados. Trabalho do farmacêutico, né? Esse é um dos trabalhos que mais está sendo valorizado ultimamente. Por quê? Porque o farmacêutico ele vai fazer uma ponte entre o que o prescritor indicou, né, e as condições do paciente para utilizar aquele produto.
Então, de repente, o farmacêutico vai ver a prescrição, vai conhecer um pouco da rotina, do dia a dia do paciente, e dessa forma, se for necessário, ele pode adaptar a forma de utilização do medicamento, adaptar em relação às horas, né? O médico às vezes diz, toma o medicamento 3 vezes ao dia. O farmacêutico vai lá e, conversando com o paciente, ele consegue determinar quais são os melhores horários que fiquem nesse intervalo de 8 horas. Ele pode trazer mais informações, como que o paciente deve tomar aquele medicamento, se é em jejum, se não é, se é com algum alimento, se não é, se é com água, se é com leite, se é com suco. Né? Então, auxiliar para que realmente o paciente utilize da melhor forma possível e, né, fazendo com que o paciente volte mais vezes para fazer o acompanhamento. É medicamento para pressão, então vamos ver como é que está a sua pressão, se estabilizou. Não estabilizou, mas por que será? Esqueceu de tomar, não tomou direito, o que aconteceu? Ou realmente tomou tudo certinho e o medicamento que não está trazendo resultado? Tomou direitinho e não está trazendo resultado. Então vamos conversar com o médico para mostrar essa situação para ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, é mais ou menos isso que o farmacêutico acaba fazendo, né? E a ocorrência também lá das reações adversas, dos eventos adversos, que é a farmacovigilância, também faz parte da ação do farmacêutico. E, por último, descarte e logística reversa, então, que é a questão do descartar corretamente e, né, o responsável ir lá e buscar o produto que é de sua responsabilidade, ou seja, a indústria buscar o que é de sua responsabilidade. E, só para a gente terminar, é uma coisa bastante importante que o acesso ao medicamento é garantido pela Constituição, né? Lembram que lá na Constituição fala que é um direito de todos, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, ou seja, o acesso ao medicamento tem que ser igual, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Todo mundo tem o mesmo direito. E tem um decreto de 2011 que estabelece esse acesso universal e igualitário, né, para a população como um todo. Então, dentro desse decreto, se fala que para ter acesso universal e igualitário, o paciente deve estar sendo assistido por ações e serviços de saúde do SUS. Então, para ele pegar esse medicamento, ele tem que estar sendo assistido de alguma forma pelo serviço de saúde. Ele deve ter o medicamento prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. Aqui a gente já vai falar uma coisinha. Deve estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual. Tá. Ou seja, resumindo tudo isso, o prescritor, né, tem que prescrever, porém ele tem que prescrever os medicamentos que estão dentro da RENAME, ou das relações estaduais, que também existem, ou das relações municipais, que também existem. Porque senão, se for um produto que está fora, daí já fica um pouquinho mais complicado, né? Então, a gente tem a relação exatamente para que os médicos que vão prescrever, eles se baseiem naqueles medicamentos. Então, naqueles medicamentos e em cima de protocolos de tratamento também. Ou seja, bom, a gente já vai ver o que é esse protocolo de diretriz e tudo mais. Mas assim, então, o usuário, para receber o medicamento, ele tem que estar participando, né, tem que estar sendo atendido pelo SUS, tem que ter o medicamento prescrito por profissional do SUS, esse medicamento tem que estar dentro da RENAME, e a dispensação tem que ocorrer dentro das unidades indicadas pela direção do SUS. Tá. Mas isso não dá acesso universal a todo mundo, porque não é todo mundo que utiliza o serviço de saúde do SUS. Até porque
quem tem condições acaba utilizando seus serviços particulares e desafoga o SUS. Então, na verdade, assim, o decreto fala isso, né, que a pessoa tem que ser atendida no SUS para conseguir pegar um medicamento gratuito que está dentro da Rename. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, no caso da farmácia popular, se eu chegar numa farmácia conveniada com uma receita particular de um medicamento para pressão arterial, que distribuído pela farmácia popular, eu consigo pegar o medicamento gratuitamente, porque não se pode fazer nenhum tipo de discriminação, né, para as pessoas pelo fato de elas estarem com uma receita pública ou uma receita de um médico privado. Porém, dentro das unidades de saúde, teoricamente, pelo menos, você só consegue pegar o medicamento se ele tiver com uma receita de um médico que trabalha dentro da unidade de saúde. Se eu quiser criar confusão e chegar lá com uma receita particular dentro de uma unidade de saúde, eu até posso, né, criar essa confusão, porque eu posso dizer que a Constituição dá esse direito a todo mundo. Mas, como regra, o próprio SUS acaba criando essa delimitação, para que realmente seja até mais fácil o próprio controle dos medicamentos, né? Então, o médico da unidade prescreve e a unidade oferece o medicamento. Então, eles conseguem ter um controle maior do próprio estoque. Mas, se eu quiser criar uma confusão, eu posso fazer facilmente, porque eu vou lá e falo, olha, a Constituição Federal falou que todo mundo é igual e eu quero medicamento. E aí vai ter que ser fornecido. Aqui só, então, para vocês entenderem o que é a Rename e as relações, né, que são semelhantes à relação do governo federal. A gente tem, dentro dos estados, as RESMEs, que são as relações estaduais de medicamentos, que fazem parte do mesmo sistema, e a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Então, lembrem-se que o governo federal compra os medicamentos, né? Não é que ele compra os medicamentos, mas ele tem a relação dos medicamentos que podem ser distribuídos pelo país, de uma forma geral, que abranjam o país inteiro. Porém, lá no município, né, cada município tem suas particularidades. Então, o próprio município pode fazer a sua própria relação de medicamentos que são necessários para a utilização naquele município. Então, a gente tem essas relações, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. Assim, a gente consegue abranger, então, cada município com as necessidades particulares de cada um. A gente tem o Formulário Terapêutico Nacional, que é um documento bastante interessante. Ele é elaborado a partir da Rename, então a Relação Nacional de Medicamentos, que contém informações sobre o uso, posologia, efeitos adversos, contraindicações, precauções, entre outras informações. Ou seja, ele é um complemento da Rename. A Rename vai trabalhar mais com a relação mesmo dos medicamentos e o Formulário Terapêutico Nacional, então, faz a descrição, né, traz as informações necessárias sobre cada um desses medicamentos que faz parte da Rename. E o protocolo clínico e diretriz terapêutica que foi falado ali atrás é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo de saúde. O tratamento é preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber. Posologias recomendadas, mecanismo de controle clínico, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Ou seja, né, em palavras mais simples, esses protocolos clínicos são os padrões, né, que os médicos têm que seguir em relação a determinadas doenças. Então, esses documentos já dizem, caso, né, de diagnóstico de
pressão alta. O que tem que ser feito? Que medicamento, forma de uso? Seguir esses protocolos que já foram criados, tá certo? Então, o médico de unidade de saúde, ele não pode ficar experimentando. Ele vai seguir o que está escrito como o passo a passo mesmo, né, para tratamento de cada doença. Então, é pressão alta, então, o que pode ser feito? Pode verificar a pressão pelo no manômetro, tá. Que mais? Pode fazer algum tipo de acompanhamento com a utilização daquelas esfigmo que vai fazendo a leitura de hora em hora. Tá, que mais? Medicamento. Que medicamento? X, Y, Z. Em que doses? Em que situações? Então, já está tudo explicadinho ali. É só o médico seguir as recomendações que estão colocadas ali. Ele não pode ficar experimentando e querer fazer de um outro jeito que não seja esse. Ok, gente? Então, eu falei que ia ser um pouquinho mais rápido, mas eu acho que não foi no final das contas. Dúvidas? Tá tranquilo, professor, mas foi na média, tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, beleza. Então é isso. O material para a prova é esse. Lembrando que não tem, então, atividade essa semana. E é isso. Beleza? Tranquilo, professor. Ótimo final de semana. Então, tá bom. Obrigado. Bom final de semana para vocês também. E boas provas semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.